Mais do mesmo vai te transformar em você menos do mais. Como é que é, Reginaldo? Mais do mesmo vai te transformar em menos do que você poderia ser muito mais. Vou compartilhar com vocês hoje sobre um mecanismo muito poderoso, muito perigoso, que pode te impactar tanto nas suas ordenanças quanto nos seus convênios. E acredito que nós vamos aprender muito sobre isso. E eu quero te dizer que Deus não está só preocupado com o ritual. Deus não está preocupado somente com as ordenanças que você faz. Deus está preocupado com você. Ele gasta tempo se importando contigo. Não que as ordenanças e os convênios não sejam importantes, mas ele está de olho aí em você, mais do que no ritual. Tudo no Velho Testamento nós já aprendemos. Tudo que estava lá no Velho Testamento apontava para Jesus Cristo, direcionava para ele. E tudo que vem no Novo Testamento depois de Jesus Cristo é em lembrança dele. Se nós não gravarmos isso, nós não vamos entender. E as ordenanças passam a ser algo somente mais do mesmo, sem renovar nenhum convênio, sem ter nenhuma validade. Essa é a aula de hoje desse curso de conexões. Meu nome é Reginaldo, aqueles que estão bem perto do coração me chamam de Regi, mas você me chama do jeito que você quiser. Esse é um curso que foi escolhido pelos alunos do Instituto Belo Horizonte e eles pediram então que em doutrinas do Evangelho nós pudéssemos concentrar em convênios. São 6 aulas a respeito de convênios. Estamos firmes nele, então já estudamos várias formas de convênios, né? Convênio abraâmico e outras coisas, e começamos a entrar em convênios do templo, mas hoje eu quero entrar com vocês nessa parte que eu acredito ser de suma importância. Se você não é do Instituto Belo Horizonte, por favor, lance a sua frequência, vai ser uma honra ser seu professor e você está guardado dentro do meu coração. E o link, tanto do discurso que baseia isso daqui, que é um discurso do presidente Oaks, que baseia essa aula, fica tudo na descrição do vídeo, também para você lançar sua frequência. Mas vamos lá! Mais do mesmo transforma você em menos do mais. O que é isso, Reginaldo? Me explica. Vou te explicar. Os judeus, eles se concentravam nos ritos, nas ordenanças. Era isso que eles se concentravam. E firmavam a sua mente de tal maneira ali que eles começaram até mesmo a exagerar nas normas, nos pedidos, naquilo que eles queriam que fosse implementado. Expandiram até mais do que Jeová havia pedido. O que aconteceu com eles? Então, eles se esquecem de Jesus Cristo, esquecem aquilo que eu falei, que tudo aponta para Cristo, e eles então apontaram para o rito. E apontando para o rito, se transforma em mais do mesmo. Animal após animal sendo sacrificado, dia após dia indo no templo, repetição, uma famosa roda do hamster, repetindo a forma de lavar, a forma de purificação, repetindo, e olha, e não estou falando que não tem que repetir, porque é pela repetição que aprendemos, mas eles perderam o foco em Jesus Cristo por causa da repetição. Deixaram de olhar para o que era mais importante. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, um monte de coisas deixam de ser agora somente por repetição e passa a ser por lembrança, por amor, por respeito, por relacionamento. Esse foi o grande erro deles. E eu queria que você... Vou dar um tempinho mesmo, vou falar até mais lento. Será que o seu sacramento não é uma roda de hamster ou uma simples repetição? Será que a cada domingo não é mais do mesmo? Porque eu queria dizer que o pão e a água não nos ajudam em absolutamente nada, porque o pão é só um pouquinho, a água é um tiquinho assim, nada. Se alguém me chamar de herege agora, também não estou nem aí, sabe por quê? Porque aquilo lá é só um símbolo de Cristo. Se eu não olhar para ele, se eu não lembrar dele, se eu não me conectar com ele, aquilo é pão e água, e a quantidade é mínima.
Eu espero que você concorde comigo. Vamos ao templo e temos que ir. Mas é tanta repetição. A gente se preocupa com a caravana e tem que preocupar, e preocupa com a viagem, que são várias horas para quem mora aqui em Belo Horizonte, por exemplo. E a gente preocupa com isso e preocupa com aquilo. E lá tem que trocar de roupa, lá nós temos que fazer um monte de coisa e vai, e vem, e vai. A gente sabe que é um lugar agradável, que é um lugar bonito, porém, muitas vezes se torna mais do mesmo. E quando isso se torna mais do mesmo, nós estamos impedidos de chegar no mais. O mesmo impede. E foi assim com os judeus. Só que no livro de Mórmon, ele é muito interessante por causa disso, e eu vou mostrar para vocês no discurso do rei Benjamim, que está lá no capítulo 5 de Mosias, quando o rei está ensinando o seu povo, ele mostra direitinho, exatamente, o que é convênio, o que é ordenança e o que acontece no meio disso tudo. No meio disso tudo. Para aquele povo não foi mais do mesmo. Vou pegar minha escritura aqui, Mosias capítulo 5. Gostaria que você pudesse ler. Lá no versículo 1 diz o seguinte: E então aconteceu que, tendo o rei Benjamim assim falado a seu povo, mandou investigar se seu povo acreditara em suas palavras. Nas palavras que ele dissera. Temos um segredo. Você acredita no poder do sacramento? Você acredita que quando termina uma reunião, seus pecados estão perdoados? Você acredita que o templo é o lugar onde nós fizemos os maiores convênios, na verdade, os convênios de exaltação? Nós acreditamos que os nossos pecados foram remidos por causa da ordenança do batismo? Nós acreditamos no convênio que Deus fez conosco? Nós acreditamos nas promessas? Primeira coisa que eu quero te perguntar, você acredita no poder do convênio, no poder das promessas? No poder da cerimônia, no poder da ordenança? Vamos voltar? Todos clamaram uma só voz dizendo, sim, acreditamos. Acreditamos em todas as palavras que nos disseste. E também sabemos que são certas e verdadeiras. Eles acreditavam em tudo que foi dito. Por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que por causa do convênio que nós fizemos, por causa daquilo que recebemos de Deus, se nós acreditarmos nisso, o Espírito Santo começa a operar em nós uma mudança e isso deixa de ser mais do mesmo e passa a ser mais do mais, mais do mais. E não é mais uma repetição, não é mais participar de uma ordenança, é ter manifestado o poder da divindade em nós. As ordenanças e os convênios nos transformam. Nós não começamos a obedecer para nos transformar. Nós nos transformamos e começamos a obedecer de uma maneira totalmente diferenciada. Por isso que entra a fé, por isso que entra o Espírito Santo. Nós procuramos repetir, e digo, tem que repetir, mas o que nós aprendemos é que algo muda em nós e participar daquilo é uma prestação de contas de quem nos tornamos e de quem nós somos. É bem diferente. Deixa eu voltar aqui na Escritura. E aí diz lá no versículo 5. E estamos dispostos a fazer um convênio com nosso Deus, de cumprir sua vontade e obedecer seus mandamentos em todas as coisas que Ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelos anjos. E não bebamos do cálice da ira de Deus. Olha só, eles já haviam entrado no convênio, eles já haviam participado de ordenanças,
Só que eles ainda não haviam colocado em seus próprios corações que o Senhor estipula a ordem e eu aceito. Quando eu aceito acreditando piamente naquilo, sim, agora não é somente um convênio de cima, é um convênio de baixo onde eles se entrelaçam. E nós fazemos essa amarra através de uma ordenança do Evangelho. Uma ordenança do Evangelho, ela está estipulada e feita para alguém que tem uma poderosa mudança de coração, para alguém que acredita, para alguém que já se adequou às normas que ele aprendeu, das cláusulas do contrato celeste. E quando essa pessoa tem um entendimento do que precisa ser feito, quando nós passarmos a ter entendimento do que nos é requerido, quando nós passarmos a acreditar em tudo que está estipulado e principalmente nas promessas de que virão dias melhores e que as coisas se cumprirão, pronto, um novo homem, uma nova mulher, agora está diante de Deus e de uma forma tácita, de algo que a gente então só fala com ele, eu aceito, eu me submeto, eu tomo a água, eu como o pão, eu acho que é o contrário. Nós mudamos. Deus não quer só a ordenança. Deus te quer. Deus me quer. É muito mais. O Espírito nos transforma por causa da nossa crença. No ritual ou na ordenança do domingo, que lembramos do sacramento, nós somente depositamos diante de Deus um testemunho. Eu me lembrei do Senhor durante a semana. Está aqui a melhor versão que eu posso te oferecer. Vamos continuar com o nosso pacto? Vamos continuar com o nosso acordo? Vamos continuar com o nosso convênio? Espero que isso tenha sentido para você e se fizer sentido, coloca nos comentários. Muitas vezes chega o mesmo Reginaldo com a mesma ordenança e então sai mais do mesmo. É bem diferente. Quando chega um novo Reginaldo, um Reginaldo que acredita e um Reginaldo que viveu, e um Reginaldo que lembra que aquela ordenança está apontando para Cristo, autor e aperfeiçoador da minha fé. Um Reginaldo que muda por completo a sua vida e que oferece lá no templo, lá na sala celestial, a melhor versão dele mesmo. Repetir é bom, porque a gente lembra, porque a gente acaba criando um hábito, tudo aquilo que nós repetimos, nós nos habituamos. Porém, nós precisamos entender que o sacramento não é pão e água, simboliza um sacrifício, me aponta para Cristo. O templo não é só um lugar bonito, é um lugar que me aponta para Cristo. E apontando para Cristo, eu preciso me vestir de branco porque eu já adquiri pureza lá fora. Nessa roupa branca eu me torno igual a todos, então eu percebo que durante aquele tempo eu me tornei semelhante aos meus irmãos, onde eu não sou melhor nem pior. E agora eu estou ali para fazer convênios, se eu for a primeira vez, receber de Deus convênios, ou estou indo ali para relembrar, mas toda vez é um homem novo. Um homem que está oferecendo algo ao Senhor. Quantas vezes eu vejo no instituto as moças ou os rapazes que repetem mais do mesmo, tentando localizar o rapaz ideal, a moça ideal, tem até um checklist. E esquece de olhar para Cristo. Cristo é o símbolo de tudo. Essa moça e esse rapaz representa Cristo, está com Cristo, caminha com Cristo. Pronto, você achou uma ponta, mas agora é o momento de olhar para dentro e perguntar: o que eu fiz com o convênio?
O que eu fiz comigo? Eu sou a melhor oferta? Eu sou o melhor homem ou a melhor mulher? Eu sou um símbolo de Cristo, porque, de acordo com doutrina e convênios, luz atrai luz. Muitas vezes, nós simplesmente não emitimos a representação plena de Cristo atrás dos nossos relacionamentos. Primeiro eu mudo para ir chegar diante de Deus e mostrar, por causa das cláusulas do contrato, eu mudo. E eu mudo porque eu te amo. E quando nós mudamos, uma nova perspectiva se acende. E então eu estou diante de Deus como uma criatura nova. E eu gostaria somente de reconhecer algumas pessoas que fazem comentários nos episódios anteriores. Não dá para falar sobre todos, mas eu gostaria de falar do Gabriel Loredo e a Meliana. É um casal que eu conheci, ambos solteiros, e que hoje eles tiveram uma mudança poderosa de coração. Isso é seguir as cláusulas do contrato. Um convênio precisa nos mudar. Precisamos chegar mudados diante da ordenança. Chegando mudados dentro da ordenança, sela-se então, através do Espírito Santo, um carimbo de aceitação e nós nos transformamos uma melhor versão de nós mesmos, por causa daquele que ofereceu o seu sangue por nós. Queria falar sobre a Natália Firmino, mora lá em Portugal, longe, mas é uma mulher diferenciada e transformada pelo poder do Espírito Santo. Conheço ela desde Maceió. Parabéns por ter permitido não ser mais do mesmo, mas ser muito mais do mais. É uma mulher que estuda, é uma mulher que batalha, é uma mulher que corre atrás das coisas. Sabe por quê? Porque acredita nas promessas do convênio, deixou-se transformar primeiro. Queria falar da querida Ticiane, que com todas as batalhas da vida, com todas as lutas, com todas as coisas que nós já conversamos, se transformou numa mulher verdadeiramente grande diante de Deus. E parabéns, parabéns por acreditar nas promessas, parabéns por cumprir com as cláusulas do convênio e estar diante de Deus como uma pessoa diferente. Eu sei que você é. É por isso, meus queridos, que nós precisamos pensar que às vezes no trânsito, às vezes no nosso trabalho, na faculdade, às vezes quando a internet cai, simplesmente nós somos mais do mesmo. Não existiu uma poderosa mudança no nosso coração e nós não acreditamos que somos filhos do convênio. Pessoas transformadas por causa das cláusulas e pessoas que confirmaram por causa das ordenanças, reforçaram esse vínculo com Deus. Eu gostaria que todas as vezes, e isso não é fácil, eu queria dizer para vocês que eu faço esse exercício há muito tempo, mas não é fácil. Só que funciona. Nós precisamos, a cada dia ou a cada circunstância, pensar qual característica de Cristo eu preciso ter, já que eu sou do convênio, já que eu sou filho dele. Qual característica? Quando nós formos sair para trabalhar, nós precisamos entender qual é a característica de um filho do convênio, alguém que nasceu de novo, alguém que entendeu as promessas, quando entra dentro de um ônibus lotado. Nós não somos mais do mesmo dentro daquele ônibus, nós somos diferentes. Quando a nossa internet cai, o que do convênio eu preciso acreditar e o que eu já preciso ter transformado para acalmar e conter a minha língua? Porque alguém que está dentro do convênio e adquiriu características de Cristo, atributos dele, também muda a sua forma de reclamar da vida. Eu queria que nós pudéssemos perguntar, quando você estiver no trabalho, com aquele chefe mala, chato,
com aqueles colegas do trabalho insuportáveis, porque eu sei que tem, é verdade, sim. Eu não posso mentir, não posso falar que não tem. Não posso falar do meu chefe. Por causa do convênio, qual mudança poderosa ocorreu no meu coração? Por causa do convênio e por causa dessa mudança no meu coração, domingo agora eu posso chegar no sacramento e falar: Pai Celestial, eu lembrei de seu Filho Jesus Cristo. Por isso eu não falei palavrão. Eu lembrei do seu Filho Jesus Cristo, por isso eu não roubei, não fui desonesto. Eu lembrei do seu Filho Jesus Cristo e fiz o que tinha que fazer dentro do ônibus. Eu lembrei de seu Filho e estou aqui para renovar o meu convênio e dizer: eu acredito nas promessas. O mesmo nós fazemos quando vamos ao templo. Domingo, se nós não chegarmos com características diferentes diante do Senhor, é mais do mesmo. É roda de hamster. É simplesmente ser iguais ao povo judeu. A gente está indo só por causa da ordenança. E não estou falando que não tem que ir, porque tem. Mas ela perde sentido. Eu vou numa caravana só para que o bispo não me atormente. Eu faço as coisas de forma repetida, simplesmente porque é mais do mesmo. Eu queria pedir para que vocês pensassem sobre duas coisas. Eu tenho lido muito algumas citações. Tem uma do presidente do Elder Bednar e outra do presidente Nelson. Qual que você gosta mais? Qual te faz mais sentido? O caminho do convênio não foi projetado apenas para nos levar de um lugar a outro. O caminho do convênio não foi projetado para nos levar de um caminho, de um lugar a outro. Foi projetado para nos levar de uma pessoa para outra. O convênio foi feito para que a gente se transforme. Quem nasceu do convênio se transforma. Quem não nasceu do convênio repete. Quem nasceu do convênio é mais. Quem não nasceu do convênio é mais do mesmo. E nós conhecemos muitas pessoas que estão todos os domingos na igreja, que estão todas as vezes na caravana, pessoas extremamente ativas na igreja, e que bom que estão passando por isso, mas a gente percebe que somente é ritual, somente é repetição, não nasceu de novo. E quando eu falo isso, nós precisamos pensar se nós não somos exatamente isso, judeus, os quais o Senhor disse: raça de víboras. Vocês, como é que ele fala? Coam uma mosca e engole um camelo? É alguma coisa desse tipo. Sepulcros caiados. Ficamos na porta e não entramos e não deixamos com que ninguém entre. Segunda coisa, segunda citação. O objetivo final do caminho do convênio não é simplesmente chegar no céu. Olha essa. O objetivo final do caminho do convênio não é simplesmente chegar no céu. É nos tornarmos celestiais na terra. O convênio foi feito para que a gente se celestialize. Esses dias eu estava passando o feed do Instagram e apareceu uma mensagem de um pregador, eu não lembro mais o nome, mas eu achei muito bonito que ele disse o seguinte: antes da luz, houve cruz. Eu achei aquilo interessante, falei, como é que é? Antes da luz, houve cruz. E foi aí que eu fui entender. Quando a gente olha para o plano de salvação, Jesus Cristo lá, antes de nascer, ele falou: eis-me aqui, envia-me. Pedro disse que ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes que houvesse luz, já existia um Salvador. Antes que existisse todas essas coisas nesse mundo, já existiam os convênios estipulados.
Antes que houvesse luz, Cristo já havia morrido para que nós pudéssemos nos transformar. Ele é o grande Cordeiro. Ele é o sumo sacerdote das bênçãos prometidas. Ele é aquele que nos conduz à vida eterna. Ele é aquele que simplesmente espera que eu me transforme por completo para poder aparecer diante dele e oferecer a minha oferta. Ele é aquele que estipulou as cláusulas do convênio. E se eu acreditar nessas cláusulas, eu mudo de coração. E se eu mudo de coração, eu me celestializo. Eu me celestializando, o Espírito Santo da promessa carimba e aceita os convênios feitos. E todas as ordenanças são justificadas. E os nossos erros são remidos. E voltamos diante de Deus. O meu desafio é essa semana. Sou filho do convênio. Como eu entro diferente no ônibus, como eu ando diferente no shopping, como eu me porto diante das pessoas, tanto fora quanto da igreja. Sou filho do convênio, sou mais do mesmo como filho, sou mais do mesmo como marido, sou mais do mesmo como esposa, sou mais do mesmo das pessoas que também não fizeram convênios. Eu espero que isso sirva para nós, para que a gente entenda essas coisas. Queria deixar o meu respeito, o meu amor e a minha crença nessas coisas em nome dele. Grande homem, portador de toda a verdade, que antes que houvesse a luz do que a gente enxerga no firmamento, ele já era o Cordeiro, quem participou ativamente do contrato, do convênio. E que eu e você, no dia que nós entramos nas águas do batismo, nós assinamos. A assinatura foi a nossa ordenança. Somos do convênio. Só não podemos ser mais do mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.